Abrir a sua Bíblia, glórias a Deus, no livro de Apocalipse, glórias a Jesus, no capítulo, primeiramente no capítulo 2, em versículo 8 ao 10. Glórias a Deus. Queremos falar esta noite, segundo o Espírito Santo nos conceder, sobre o contraste, a diferença entre dois tipos de igreja. Glórias a Deus. Uma que aprendeu, pôs em prática e continuou zelando pela palavra de Deus. Outra que aprendeu, mas não continuou aplicando, não permaneceu naquilo que aprendeu. Nós vamos ver as trágicas consequências, de um lado, para quem não dá valor ao aprendizado e à aplicação da palavra do Senhor, e as benesses, bênçãos e maravilhas daqueles que ouvem, dão crédito e valorizam, aplicando nas suas vidas aquilo que os seus ouvidos ouviram através da palavra de Deus. Amém? Quem achou Apocalipse 2, em versículo 8, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Glórias a Deus. Agora lendo em Apocalipse capítulo 3, e versículo 14 e 19. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio, para ungires os olhos, a fim de que veja. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Amém? A igreja pode tomar assento, tendo toda a liberdade para glorificar, exaltar e adorar, aleluia, ao nome do Senhor nosso Deus. Adorar ao Senhor Jesus Cristo, porque eu digo para você, o Senhor Jesus está presente nesta reunião, esta noite. Amém. Como foi falado, aleluia, na palavra que o irmão leu aqui, o Senhor Jesus, Ele é o Verbo. Toda vez que menciona a palavra do Senhor Jesus, está presente, aleluia, Ele é o Verbo de Deus vivo, amém? Glórias a Deus. Nós vemos, irmãos, nessa passagem, aleluia, glória a Deus, a segunda passagem que lemos, até uma passagem assustadora, que mete medo até mesmo quando a gente vai pregar, quando você vai orar a Deus e Deus dá uma palavra dessa, você treme nas bases, você fica assustado. E eu mesmo no primeiro momento estava orando, pedindo uma palavra para o Senhor, eu passei
de largo, passei meio rápido nessa palavra. Eu digo, eu vou adiante, porque isso aqui não é isso aqui, nada a ver com a história. Eu vou continuar orando, mas não consegui escapar daquela passagem. Senhor, eu quero uma palavra, eu preciso pregar. E eu continuei orando e não escapava, até chegou o momento, aleluia, que fomos para o culto, voltamos novamente e continuou aquela palavra. Senhor, eu preciso de uma palavra. E continuei orando, fui deitar de amanhã, eu vou dormir amanhã, o Senhor vai dar uma palavra. Mas o Senhor não deixou dormir, continuou falando sobre essa palavra. Eu digo, Senhor, amém, então deixa eu dormir, eu quero dormir, aleluia. Mas então o Senhor se responsabiliza pela sua palavra, amém? Deus é bom, Deus é maravilhoso, aleluia. Quem realmente é servo não tem palavra, não é dono da palavra, mas simplesmente transmite aquilo que Deus ordenou e Deus se responsabiliza pela sua palavra, amém? Temos somente que ter certeza da fonte. Foi Deus que deu a mensagem, a palavra é a palavra do Senhor, então amém, aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Nós vemos, irmãos amados, neste panorama que nos mostra sobre a igreja Laodiceia, da sua riqueza, da sua soberba, do seu poderio, principalmente material, financeiro, e nos remete, irmãos, a analisar uma questão que é muito séria. Existem 3 tipos de pessoa quando se trata da relação de crença com Deus. Existem as pessoas que realmente creem em Deus, e quando crê mesmo é algo fantástico, é algo tremendo. A pessoa que se entrega de corpo, alma e espírito para Deus, é a pessoa que não mede consequências para servir a Deus, é a pessoa que não deixa que nada interfira no seu relacionamento para com Deus. Tudo que para entre ela e o seu Deus é algo supérfluo, tem que sair do caminho, tem que dar espaço, porque ela não larga Deus de forma alguma. Por outro lado, tem outras pessoas que realmente não creem em Deus de forma alguma. Elas passam de largos, não querem nem assunto com as coisas de Deus. Mas tem aqueles irmãos que eles ficam no meio caminho, no meio termo. Eles não querem ficar sem Deus, mas eles também não querem pagar o preço, não querem se colocar de tal forma que agrade a Deus, para que realmente possa desempenhar o papel de salvo, de pessoa que realmente crê no Senhor e testemunhar isso com a sua vida. Então eles ficam no meio termo, ou seja, para não parecer então alguém que não crê em Deus, que está longe de Deus, eles procuram um paliativo, aleluia, para dar uma impressão que estão servindo a Deus, para dar, aleluia, uma aparência de que tem Deus na sua vida, de que são as pessoas de Deus, homens e mulheres de Deus, jovens de Deus. Mas a palavra nos mostra que esse tipo de atitude não agrada a Deus. Poxa, quem não serve a Deus, tudo bem que não agradasse a Deus, mas se a pessoa serve um pouquinho, a meia boca, como diz, uma meia sola, poderia agradar a Deus. Bom, pelo menos está agradando um pouquinho. Mas para nosso espanto de quem não tem uma intimidade com Deus, com a palavra do Senhor, nós vemos que na verdade este é o tipo de pessoas que Deus mais rejeita. Porque aquele que ainda não conhece a Deus, Deus está esperando que a pessoa receba uma revelação, creia na palavra, ouça a palavra, no tempo certo a pessoa se volta para Deus. E realmente quando ela abre o seu coração para Deus é algo fantástico. Irmãos, por incrível que pareça, mas a realidade que temos visto, não só pela palavra de Deus, mas vivenciando dia a dia no Evangelho, que às vezes a pessoa, quanto mais distante de Deus, mais pecadora, mais errada, às vezes mesmo a que se diz ateu, mais distante de Deus, são as pessoas que quando elas se convertem, elas vêm por Deus para tudo. Elas abraçam Deus com tudo, são as pessoas mais fiéis a Deus. Enquanto que aquelas que dizem, eu sou bom, eu creio em Deus, eu acredito, mas não tomam uma posição com Deus, as pessoas mais difíceis de realmente tomarem uma posição definitiva para o caminho. Nós vimos, irmãos, na palavra de Deus, irmãos, lembram, em Êxodo capítulo 32, quando Israel está chegando ali na beira do Monte Sinai, Moisés sobe para trazer os mandamentos, para trazer a lei, para descer a palavra de Deus. Aquele povo que ficou ali, se sentiu em determinado momento, não confiou na presença de Deus, não teve fé para permanecer na presença de Deus, não ficou na palavra que o seu líder tinha deixado. Então eles acharam, olha, daqui a pouco se corromperam todos, acharam-se vazios sem Deus, em vez de orar e buscar a Deus,
Deus, reunir-se, tinham um líder, buscaram a presença de Deus, o que eles acharam? Olha, Deus está muito distante, Moisés já subiu, nem sabemos o que aconteceu, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um paliativo, vamos fazer um quebra-galho aqui para dar a impressão que estamos servindo a Deus. Vamos pegar e vamos fazer um bezerro de ouro. Faz um bezerro de ouro para dar uma aparência de glória, de poder, e fazer de conta que realmente é um Deus. E começaram a adorar aquele Deus. E nós vimos, irmãos, que aquele povo começou a se contaminar mais e mais, começou a perverter a sua moral, o seu juízo, o seu entendimento, a sua maneira de viver em tão pouquinho tempo. E repare, irmãos, para eles, estamos servindo a Deus, é o Deus de outro Egito, é o mesmo Deus, é tudo igual. Mas repare, irmãos, que quando Deus contemplou lá de cima, Deus disse para Moisés, Deus não disse para Moisés, olha, o povo está meio fraquinho, o povo está servindo só um pouquinho ali, fizeram um bezerro, eles estão meio comigo, meio assim, eles estão meio fraquinho, povo. Não. Deus diz, Moisés, desce rápido, se desviaram tudo, está tudo desviado, estão tudo idólatra. Deus não usou meias palavras. Porque, irmãos, se tem uma coisa que Deus nunca deixou na face da terra, e quem conhece a palavra de Deus, mesmo quem não conhece, eu peço para você examinar de Gênesis e Apocalipse. Deus nunca deixou um substituto na face da terra. Nunca. Você pode achar substituto para qualquer negócio. O rei sai de férias, ele acha alguém para ficar no lugar dele. E fica igual em nível de poder. Se a presidente Dilma viajar, pode ficar até o presidente mesmo da Câmara, fica com o presidente interino, vai ter os mesmos poderes iguais. Mas com Deus o negócio é diferente. Deus pode ter mensageiros, Deus pode ter anjos, Deus pode ter emissários, pode ter embaixadores, pode ter pregadores, pode ser servos de todas as etapas. Mas Deus é um só. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, e fora de Deus não tem substituto. Não existe nenhuma versículo da Bíblia, estou cheio de mestres da palavra de Deus, não há um versículo que diga, eu deixei meu substituto. Vamos pegar meu substituto então, Deus deixou no Velho Testamento, e vamos usar nos dias de hoje. Não vamos achar, não existe. Não existe, mesmo para a criação do homem, Deus desceu pessoalmente, passamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus sempre esteve presente na face da terra de uma forma ou de outra. Deus sempre esteve presente, nunca deixou substituto. Deus olha do Monte Sinai para que negócio vocês estão botando substituto. Da onde aconteceu esse negócio? Cópia, símile, não aceita esse negócio. E isso, irmãos, continuou a ser uma fraqueza na vida do ser humano. Se olharmos depois, já no tempo do reinado, Jeroboão a mesma coisa. Repartiu o reino, mas o tempo de adoração em Jerusalém, eles não apaga esse negócio. Não precisa. E lá na sede, lá em Jerusalém, para ir para retiro, para jejuar, para consagrar, não precisa desse negócio aí. Eu vou fazer um bezerro em Betel e outro em Dan. É a mesma coisa, vou fazer de ouro, negócio fino. Eu vou fazer um negócio de ouro fino. Pode vir aqui. Tinha altar, tinha sacerdote, tinha as vestimentas oficiais, tinha tudo. Mas Deus não aceita substituto. Não é igual ao original. Era uma cópia, era uma falsificação que não agradou a Deus de forma alguma. Procurar botar algo no lugar de Deus. Procurar botar algo no lugar de Deus. Irmãos, ainda voltando um pouquinho atrás, quando Deus viu aquele negócio, Deus disse, olha, eu gosto que eu posso enviar um anjo para te ajudar. Mas eu não vou com a minha presença junto. Sabe o que Moisés disse? Não dou um passo sem a tua presença. Nem que seja um anjo enviado e autorizado pelo Senhor, no nome do Senhor em si. Moisés diz, eu quero a presença de Deus. Irmãos, quem conhece Deus, quem tem intimidade com Deus, e essa é uma referência, se a pessoa realmente conhece a Deus ou não, ela não abre mão da presença de Deus. Não abre mão da presença de Deus. Mas já tem isso, mas tem aquilo, não, mas se não tem a presença de Deus, não adianta, não perca tempo. Quem experimenta Deus na sua vida, irmãos, não aceita trocar por qualquer coisa. Ainda que seja de ouro, ainda que tenha glória, ainda que tenha aparência de poder, não, mas não é a presença do meu Deus. Não vai dar certo, não dá negócio. Deus querido. O rei Acaz, irmãos, a mesma coisa. Fraco, desviado, longe da presença de Deus. E é fácil, irmão, que a pessoa sempre vai procurar um paliativo. Eu vou botar um remedinho aqui para ninguém ver que eu estou desviado, que eu estou desviada.
Eu vou trocar de igreja aqui, vou para um lugar mais light, mais liberal um pouquinho, mas que seja assim meio juntinho com o mundo, assim, mais social um pouco, mais do lado do povo normal, para ninguém ver que eu me desviei. Mas a palavra de Deus, que Deus não aceita esse negócio de mistura. Ou nós somos treva, ou nós somos luz. Agora inventar esse tipo de cristão cinza. Agora inventar um tipo de cristão cinza. Ele não é treva e nem é luz, é cinzento. Falando, Deus da glória. Pode um negócio desse, irmão? Deus tolera um negócio desse? Deus não tolera um negócio desse. Deus não aceita. Deus não concorda. E foi a casa lá, desviado, olhou lá, achou muito lindo. Que coisa linda, que templo, o rei da Síria tem, Tiglat-Pileser. Ai, que coisa tremenda! E o Tiglat-Pileser exaltou ele, botou lá em cima, então é meu amigão. Ele achou muito lindo, muito luxo. Cara, isso aqui é moderno. Isso aqui é moderno. Eu tenho que levar um negócio desse. Já mandou, irmãos, lá, mandou uma carta lá, uma ordenança do sacerdote Urias. Sacerdote Urias, esse templo é antiquado, esse negócio é de servir a Deus, conforme a Bíblia ordena, a Escritura ordena, conforme Moisés, conforme os profetas, conforme todos serviram. Isso é ultrapassado. O que é moderno, agora está bombando aqui na Síria agora, eu vou te mandar agora a planta, vou te mandar por e-mail agora as fotos direitinho como é que tem que ser o negócio. Tu vai ver, isso sim é que é templo. Mandou a foto, mandado urgente. Chegou lá, irmãos, Urias, mais que obediente, correu e fez, mandou fazer. O rei a casa nem tinha chegado, ele estava pronto o altar. Tudo pronto, coisa linda. Mas aí tinha um problema, tinha um altar antigo, tinha um altar original, tinha um altar onde Deus manifestava a sua presença. Faz o que com esse? Deixa de lado. Todo o sacrifício agora eu faço nesse que é o modelo da Síria, nesse que é o modelo do mundo. Esse outro aí é antiquado, deixa ele posteriormente, amanhã ou depois, uma hora dessa, eu dou um jeito, eu vou fazer um sacrifíciozinho aí. É claro que Deus não concorda com o negócio desse. As pessoas colocarem algo para satisfazer a sua carne, o seu ego, para não negar a si mesmo, colocar alguma coisa ali que represente Deus. É assim nos dias de hoje. Eu vou botar um quadro ali da beijar aquele quadrinho, eu odeio Deus. Não, mas Deus, nosso Deus, é um Deus vivo. É um Deus que tem boca e fala, tem ouvido e ouve, tem olhos e contempla, um Deus que tem mãos, tem braço, e é um Deus que age, é um Deus que faz, é um Deus que opera, um Deus que manifesta com glória, com poder, com virtude, com cura, com milagre, com renovo, com poder, com unção, o Espírito Santo. Esse é o nosso Deus, é um Deus que age, está agindo aí no teu coração essa noite. O nosso Deus é um Deus que age, um Deus que se move, ele não é mudo, não é surdo. Ele não é Deus de pedra, não é de prata, não é de ouro. E nós vimos, irmãos, nesta passagem que nós lemos da igreja de Laodiceia. Era uma igreja, irmãos, que no decorrer dos tempos, coitadinha da minha vida, está chiquinha que está já caindo alguma folhinha. Eu já ganhei outra nova, mas eu não sei se é legal, tem que levar essa aqui, já está o versículo marcadinho, eu presto que eu fico mais seguro. Mas, irmãos, essa igreja começou a vir coisas de fora. Eles começaram a tomar lugar do Espírito Santo na igreja. Começou a tomar lugar do Senhor Jesus Cristo. E eles acharam que não tinha problema. Começou a entrar muito dinheiro, começou a se converter muita gente poderosa. E aí cria-se um problema, irmãos. Normalmente a pessoa que tem muito dinheiro, ela tem suas vontades. Ela está acostumada a impor a sua vontade. Ela está acostumada a mandar e não pedir. Ela não aceita a ordem. Dificilmente, aleluia, glória a Deus pelos ricos que se convertem. Mas na maioria das vezes a pessoa não aceita se humilhar de alguma certa forma. Ela não aceita mudar, aleluia, para uma ordem superior. Ela não aceita que alguém acima dela vai determinar o seu comportamento, o seu modo de vida. Ela não aceita. Então acontece, tem duas possibilidades. Ou prega a palavra mesmo e mostra a pessoa que ela tem que vir pela palavra de Deus, ou está deixadinha de ladinho ali, deixa o homem aí, deixa a mulher aí, são ricos, são grandes dizimistas, são ofertantes, né? Dão até ouro na igreja. Isso não acontecia na igreja de Laodiceia.
Deixa eles tomando uma posição aí, não tem problema. A obra de Deus vai crescer. A obra de Deus vai prosperar. Mas só, irmãos, esqueceram que o Espírito Santo, assim como o próprio Senhor Jesus, assim como o próprio Deus, ele é sensível. O Espírito Santo não vai dizer, não vai abrir, não vai xingar. Olha, essa não, é eu que mando aqui na igreja, é eu que estou na igreja, eu sou o Espírito Santo educado, ele é filho. A Bíblia diz que nós temos que um dos cuidados que nós temos de ter o Espírito Santo é não entristecer o Espírito Santo. Irmão, se alguém chega na tua casa lá com alegria para visitar você e você magoar ela e entristecer essa pessoa, você não vai ficar? Não fica, irmão. A pessoa não fica. A pessoa vai embora constrangida, triste, quem sabe até chorando pelo caminho. O Espírito Santo é a mesma forma. O que aconteceu conforme entrava o mundo, conforme entrava o poderio, conforme entrava a soberba, o Espírito Santo foi saindo, Deus foi saindo, aleluia, e eles então não percebiam. Mas aí vem de novo a nova regrinha do paliativo, de botar os crimes, de botar uma cobra, botar os substitutos. Foram ornando a igreja, foram se tornando uma igreja poderosa, uma igreja rica. Então a ostentação tomou o lugar de Deus dentro da igreja. Então ela respeitava, olha, essa igreja é poderosa, essa igreja é rica. E ela mesmo dizia, olha, nós lá de Laodiceia leva mal, mas lá de Laodiceia é tudo bom e melhor. Lá em Laodiceia o púlpito é todo recapado de ouro. Lá em Laodiceia não é qualquer pregadorzinho de canela que vai pregar, não. Não é qualquer pregador que vai ministrar lá, não. Lá o negócio é fino, é chique lá em Laodiceia. Ela tinha fama, você assim, nós lá é top de linha. Nós lá somos os melhores. A nossa igreja é tradicional, a nossa igreja tem tantos e tantos anos, a nossa igreja tem maior tempo na cidade, e assim por diante. Mas só, irmãos amados, que eles estavam cometendo um erro terrível, ou seja, eles não estavam vendo a sua própria realidade, eles não viam a sua própria realidade. Por quê? Porque os seus entendimentos foram cegados. E a palavra de Deus diz que uma das artimanhas do nosso adversário é cegar o entendimento das pessoas, aleluia, para que elas aceitem até aquilo que é errado. Uma pessoa, irmãos, ela só pode entrar no erro se ela for má por liberação própria, por vontade própria, ou se ela for induzida ao mal de uma forma enganosa. Ou seja, se alguém escurecer os seus olhos e ela entrar no erro inocente. Mas, irmãos, quando a palavra de Deus ensina e orienta, a pessoa permanece no erro, ela já não é mais inocente. E nós vimos, irmãos, que esta igreja, ela perdeu a visão de Deus. Porque quem dá a visão para a igreja, quem dá a visão para o obreiro, para a obreira, para o professor da escola bíblica, quem dá a visão para o irmão, para a irmã, para todos que fazem parte do corpo invisível da igreja de Cristo, é o Espírito Santo de Deus que dá a visão. Então aquele que não consegue, ele já não é mais enganado. Mas o que acontece, irmãos, o terrível perigo, quando a pessoa perde a visão, não enxerga mais a verdade, ela pode ser enganada de qualquer forma. Você pega uma pessoa, aleluia, que tem uma deficiência visual, ela não consegue sair por aqui, a bala, porque naquela uma cidade extrema não vai sair, saber qual é a rua que entra. É uma dificuldade alguém pegar pela mão e mostrar o caminho. E é a mesma coisa. E o grande erro da igreja de Laodiceia, irmãos, que ela perdeu a visão espiritual. Quando ela perdeu a visão espiritual, ela começou a entrar em todos os erros e começou a achar que ainda estava na presença de Deus. Nós somos a igreja pentecostal de Laodiceia, nós temos a igreja da glória de Deus, nós temos a igreja poderosa, nós somos a igreja rica. Deus tem nos abençoado. Eu creio que era a frase favorita deles. Mas só que eles não chegavam, que Deus não estava mais. O Espírito Santo já não estava mais, tinha virado tradicionalismo, tinha virado só no ritual, tinha virado cerimonial, tinha virado uma rotina, não havia mais vida dentro da igreja. Mas só, irmãos amados, um dia chegou alguém que abriu os olhos, mostrou a verdade que ela não conseguia enxergar. O sumo pastor começou a visitar as igrejas da Ásia. O sumo pastor foi visitado e ele mostrou a verdade. Ele mostrou a verdade.
Ele teve que abrir os olhos e falar: olha, tu vai ter que comprar colírio para te chegar à tua situação. O colírio da verdade, a revelação do Espírito, a visão verdadeira de Deus, para você ver realmente como você está. Porque eles não tinham visão. O maior erro que não tinha visão, se tivesse visão de enxergar a miséria que estava. Para eles, irmãos, eles estavam essa igreja num retrato como se fosse uma noiva adornada, cheia de joias, com vestes brancas, resplandecentes, aleluia. Você imagina como se fosse num casamento, e essa noiva chega, aleluia, estão todos os olhos fechados, esperando a surpresa de ver a noiva, e aquela noiva entra cheia de joias no seu pensamento, cheia de joias, com o vestido mais caro que comprou, com tudo de melhor que pôde comprar, aleluia, com toda a riqueza, imaginando presentes bilionários para a cerimônia, e quando chega no altar, aleluia, para conhecer o noivo, todos abrem os olhos e a noiva está miseravelmente nua, pobre, cega e nua na presença do Senhor. Tem um quadro mais triste, mais deplorável para uma noiva? Não tem. E essa é a realidade que Jesus encontrou nessa igreja chamada Laodiceia. E essa igreja, irmãos, alguém diz: não, mas é antiga, é no Apocalipse, hoje passou. Não. O maior retrato dessa igreja é a apostasia, o diagnóstico. Se fosse numa consulta espiritual do Senhor, eu quero saber o meu diagnóstico, a bem espiritual, qual é o mal que me ataca. O Senhor ia dizer: olha, prescrição, teu mal é apostasia. Apostatou de tudo que aprendeu, de tudo que recebeu de Deus, apostatou. Por isso está nessa lição. Agora você volta um pouquinho, irmãos, o sumo pastor vai visitar uma outra igreja. Vejam bem, essa igreja da Laodiceia era rica, poderosa aos seus olhos. Estava por cima da carne seca, alguém diria aqui no sul. Mas só quando chega o sumo pastor, que tremendo, como é diferente, irmãos, o diagnóstico que Jesus dá daquele que às vezes nós temos de nós mesmos. Aleluia! Será que nós podemos nos olhar e nos medir com nossos próprios olhos, ou pedir: Espírito Santo, mostra o meu interior, revela como está a minha vida na tua presença. Eu não quero eu retratar a mim mesmo. Ah, mas eu sou um pai pregador. Ah, mas eu canto melhor que o irmão Valdir. Ah, não, mas para dirigir o culto tem que ser eu. Ah, não, para pregar em congresso em Porto Alegre tem que ser eu. Tem que ser eu. Irmãos, pede para o Espírito Santo: Senhor, mostra quem sou eu. Mostra quem sou eu. Me dá colírio do céu. Irmão, colírio do céu é visão de Deus. É você ver as coisas como Deus vê. Você vai ter o julgamento exato das coisas. O julgamento segundo o Espírito Santo de Deus. Agora o outro quadro que lemos em Apocalipse 2, nós falamos da igreja de Esmirna. A igreja tinha colírio. Interessante, irmãos, que a igreja que não dizia, não falava, e talvez nem fosse consciente de tudo que tinha na vida, inverteu-se a única igreja que Jesus disse: mas tu é rico. O anjo da igreja estende esse pensamento a toda a igreja: tu é rico. A única que disse que é rico, mas para aí na televisão. Essa igreja já sei que não é, essa que tinha visão. Essa só enfrentava perseguição, blasfêmia dos outros, cadeia, desprezo, pobreza financeira, dificuldade, guerra de tudo que é lado. Aí Jesus pensou: vai ter mais, vai ter uma tribulação, 10 dias de paz, 10 dias de tribulação, e vai alguns para a cadeia ainda. Imaginou Jesus esse negócio dessa igreja hoje? Meu Jesus! Mas só, irmãos, que essa igreja ela tinha colírio do céu, e pelo colírio do céu ela conseguia olhar para dentro e dizer: nós não somos nada mesmo, nós somos pequeninos, nós somos pobres, necessitamos de Jesus, nós necessitamos da misericórdia do Senhor na nossa vida, nós não temos valor nenhum. Quem somos nós para falar no nome de Jesus na cidade de Ermina? Precisamos da tua misericórdia, Senhor, porque isso é o colírio do céu. Isso é o colírio do céu faz a nossa vida, é conhecer que não somos nada, que não temos valor, que precisamos do Senhor. Olhamos para nós e começamos a prescrutar a nossa vida, começamos a achar nossas falhas. Ah, Jesus querido, o Espírito pode me enganar, mas o Senhor não me engana. O Senhor vai falar no meu coração a verdade, aleluia. Eu vou poder apresentar diante de Deus, aleluia, justificado pelo Senhor Jesus Cristo, porque Jesus justificou a igreja de Esmirna. Tu está dizendo que é pobre? É, Senhor, nós somos pobres. É desprezado? É, Senhor, eu não sei ninguém. Jesus, mas tu é rico, vocês são ricos. Essa é que Jesus diz: vão para a igreja fiel, para a igreja que vive no jejum, na oração, na obediência, na sã doutrina, na santificação do corpo, da alma, do espírito, do pensamento.
delegado da igreja, o líder da escola, o delegado pode enganar, mas com Jesus não tem. Uma hora ou outra, irmãos, ele desce, aleluia, na nossa vida para nos mostrar. E glória a Deus que nós ouvimos e recebemos aquilo que o Senhor tem para nós. Porque Jesus, irmãos, tem falado, e muitos têm endurecido o seu coração, não têm aceitado, aleluia, a orientação do Senhor. Mas o Senhor está orientando, está ensinando, aleluia. A igreja de Laodiceia, quem sabe, ouviu até um tempo, mas depois, não, para aí, 30 anos de igreja.